pessoas! Hoje a gente vai falar um pouco de A Cup of Cuckoos, que eu não achei que eu fosse comentar, porque esse anime é de algumas temporadas atrás. E eu decidi não falar sobre ele. Eu tinha outras coisas pra seguir, mesmo que eu vi que ele fez um certo sucesso na época, eu pensei, pô, eu marco pra assistir num futuro distante. Só que a temporada anterior, não é de abril, a de janeiro, foi tão ruim, mas tão ruim, que pra fazer vídeo pros membros, eu tô resgatando coisas das temporadas passadas que eu gostaria de ver e soltando os vídeos com spoilers. A ideia era soltar um vídeo completo dos 12 episódios pra eles. Eu tenho 24 episódios, eu fiquei assim, ai meu Deus, eu não tinha visto isso antes de eu começar a assistir. Só que o anime vai tão tranquilo, que eu pensei assim, pô, vou apresentar no canal porque eu acho que ele é interessante. É assim, ó, meu Deus, não, mas ele é interessante. Enfim, eu sou Orisa, sejam bem-vindos ao Otaku Something e bora falar de A Cup of Cuckoos sem spoilers, fiquem tranquilos. A gente vai começar o anime acompanhando o Nagi. Ele é um cara de uma família muito simples, eles realmente não têm muita coisa, eles são em 2 filhos e um casal. Só que antes da gente ser apresentado ao Nagi, a gente é apresentado a 2 bebês. E a gente vê que uma pessoa de cabelo, 2 pessoas de cabelos claros, tiveram um bebê de cabelos claros, a gente sabe se é o gênero dessas crianças, mas é uma pessoa de cabelo claro. E aí eles dão na mão de uma moça. E essa moça fica, ai, tem um berço vazio aqui, e coloca do lado de uma pessoa de cabelos pretos. E aí, a hora que o anime avança, assim, tipo, você não se pega muito nessa cena, mas você fica assim, a hora que o anime avança um pouquinho, bem pouquinho mesmo, a gente vê esse menino de cabelos pretos, que é um Nagi, no meio do pessoal de cabelos claros. E aí você fica assim, ok. Gente, os bebês foram trocados. E não foi tipo assim, nossa, os bebês eram carecas, ou eles eram parecidos. Eles pegaram uma menina com cabelo que eu imagino, no anime parece rosinha, né, gente? Mas eu imagino que se fosse na vida real seria um castanho claro, com um menino de cabelos totalmente pretos. E eles trocaram, assim. Já vi, né, cara, o Jornal Brasileiro é uma delícia. Eu já vi no Jornal Brasileiro eles trocarem bebês de cores diferentes. Tipo assim, uma pessoa totalmente branca sendo trocada com uma pessoa negra, assim, um clate, entendeu? Então, assim, a cor do cabelo é de menos, não é mesmo? Eles já trocaram bebês com cores de pele nas maternidades brasileiras. Mas, assim, achei meio o cúmulo da desatenção. Achei. Tipo, tinham cores totalmente diferentes os cabelos. A menina de cabelos claros não parava de gritar, e sim, era uma menina. E o menino de cabelos escuros tava num silêncio profundo. E sabe aquele negócio de, tipo assim, sua personalidade, mas o seu meio, assim, bagunça? Nesse anime, não. A personalidade acaba indo muito da genética, então a gente tem uma pessoa calma e séria no meio do caos e do desespero, o que é sensacional. Ele deve ficar com dor de cabeça todos os dias. Enquanto ele tem esse jeito mais quieto e estudioso e na dele e um pouco arrancudo, ele é um pouco chato pra algumas coisas, o que sinceramente eu acho justo. A gente vê o pai gritando aqui, a mãe gritando aqui, aí passa a filha xingando lá e aí ele lá no meio pensando assim, socorro, alguém me salva, entendeu? E como a casa é pequena porque é uma família simples, tá todo mundo fazendo esse barulho que, sabe, não é tipo, um tá gritando lá e outro lá, é todo mundo tipo assim, o lá e o lá são cantos da sala, sabe? Coitado, ele simplesmente não ficou surdo por pouco. Mas ele adora a família dele porque são pessoas muito animadas, muito sinceras. Eles têm vários bordões que a gente vê que eles ensinaram os filhos deles a serem corajosos, sinceros, honestos, não deixarem coisas passar, pagarem as dívidas deles, não falo de dívidas financeiras, assim, de dívidas morais. Então, são 2 pessoas muito legais, muito barulhentas, mas muito legais. Só que aí a gente vê a outra criança, que é a Erika, e ela simplesmente foi criada num ambiente totalmente oposto. A gente vê que ela tem um pouco da personalidade dos pais dela, então ela é uma pessoa barulhenta e carinhosa, ela é mais verbal do que o Nagi, que é uma característica, assim, marcante na família onde o Nagi tá. Só que a Erika tá na família do Nagi, ou seja, todo mundo é não só mais sério, como a gente vê que eles não ficam próximos. A gente fica o tempo todo na família que era pra ser da Erika e é do Nagi. Porque eles são barulhentos, eles são engraçados, eles são divertidos. A família do Nagi, talvez por ser mais quieta e séria, fica de escanteio o anime inteiro. Isso foi um negócio que me chamou um pouco a atenção. Mas eles são mais sérios, mais contidos, eles não são tão carinhosos, o que bate muito o Nagi. Eles são muito focados, o pai provavelmente é focado no trabalho, porque ele é o gerente de uma rede famosíssima de hotelaria, ou seja, ele é rico pra caramba. Eu achei interessante que em nenhum momento a gente teve essa conversa de, tipo assim, na verdade o Nagi é de uma família rica e a Erika é de uma família simples, e essa conversa não é tida, simplesmente ela não sabe tocar a campainha e não sabe como funciona o vaso sanitário da casa deles. E, tipo, o nosso vaso sanitário é bem mais simples de usar do que um vaso sanitário chique. Você aperta um botão, só tem uma opção. Tem 2 e já tá, assim, no luxo, entendeu? Então, assim, uau!
problema. E a gente não tem essa conversa. O Nagi chega a pensar nisso, que tipo assim, talvez ela esteja chocada com o jeito simples de vida que ele e os pais dele levam, porque eles vão se encontrar e a gente vai ter esse encontro dela entrando na casa dele e vice-versa. Mas esse não é o ponto dela, entendeu? Então a gente não tem essa discussão dele achando ruim ou pensando como seria a vida dele, ou dela achando ruim de, tipo, ir pra um lugar, assim, mais simples, nada disso é feito. Aliás, papo de destrocar as crianças não rola. Por quê? Eles já estão com 15, 16 anos, 16, 17 anos. Como é que você destroca dois adolescentes desconhecidos? Acostumados com coisas diferentes, tendo uma personalidade desconhecida, você bota um estranho dentro da sua casa, não é mesmo? E tudo bem que as duas pessoas são pessoas corretas, certinhas e tudo mais, mas você não sabe disso, entendeu? Então, assim, é meio sinistro. O que eles decidem fazer? Vamos casar os dois. Porque a família do Nagi quer conhecer a Erika, que é a filha deles, e a família da Erika quer conhecer o Nagi, que é o filho deles. Só que como é que faz isso? Cara, na minha opinião, era encontros de família. Todo mundo sai junto, sai em mutirão e o pessoal vai se conhecendo. Uma voltinha no parque. Aí a Erika ficou um tempo com a família do Naga, o Naga ficou um tempo com a família da Erika. E a gente fica assim, esse leve atrás. Eles podiam virar, tipo, irmãos também, sabe? Porque, né, tipo, a Sati, que o Nagi tem uma irmãzinha, que é a irmãzinha da Erika, é a Sati, tipo assim, ela quer ficar próxima da Erika e ela é muito apegada no Nagi. Então, tipo, em vez dela ter um irmão mais velho, agora ela tem um irmão e uma irmã mais velha. Não precisa ser, um dos dois é o meu irmão e o outro não. Os dois podem ser, tipo, seus irmãos. E o Nagi e a Erika poderiam ser introduzidos de um jeito que eles ficassem, tipo, irmãos. No começo, eles começam se apoiando, sabe? Então, tipo assim, a gente não quer ser forçado a se casar, então vamos se ajudar pra atrapalhar os planos dos nossos pais. Então, eles se dão muito bem. Não seria ruim colocar os três de irmãos, mas isso não passa pela cabeça dos pais. Eles simplesmente falam assim, vamos casar. E aí, nisso, a gente começa a vida com o Nagi e a Erika sendo prometidos um ao outro. Isso não ia fazer muita diferença, só que o pai da Erika, que é o pai do Nagi, pois é, a gente vai ficar nessa o vídeo inteiro, simplesmente decide que ele vai empurrar um pro outro. Na minha cabeça, pelo que eu vi dele no anime, não é essa meta fundamental dele. Eu acho que tem mais coisa aí, muito mais coisa aí. Mas, por ali a gente olha e fica assim, ele quer empurrar os dois, então vamos nesse roteiro. Mas eu acho que tem que ficar de olho nele, assim, profundamente. Só que simplesmente ele vai lá e coloca os dois pra morarem juntos. E ele coloca numa distância que não dá pro Nagi voltar a pé, não dá pra ele ficar pagando coisa pra toda vez que ele foi raptado. Então ele soca o Nagi e a Erika numa casa que tem 2 quartos, ou seja, eles não precisam ficar no mesmo quarto, que seria muito estranho, porque eles nem se conhecem direito, mas é uma casa da hora. Pra Erika, é tipo assim, uma oportunidade dela ser mais independente, porque não vai ter a moça que acordava ela, nem um ajudante de cozinha. Então, assim, ela era toda uma pessoa, assim, que, nossa, tem gente pra fazer tudo. Se eu peidar, tem alguém pra limpar, entendeu? Então, assim, ela decide aproveitar, principalmente vendo como o Nagi é, isso pra ser mais independente. Já o Nagi, se ele dá ré na casa dele, é um lugar mais apertado, é um lugar menor, é um lugar mais barulhento, então fica difícil pra ele estudar. E se você é uma pessoa que, tipo, muitas vezes opta por ficar arrumando as coisas ou estudando em vez de dar um rolê com a sua família, você sabe que a sua família, em vez de te elogiar por isso e achar que você é uma pessoa legal e incrível, normalmente eles ficam, pô, larga essa merda e vamos passear. É exatamente assim que funciona a casa do Nagi. Então, não era em termos de passear, mas a família ficava perturbando ele quando ele estudava. E ele não tem um lugar só dele, não tem opção de fechar a porta do quarto. Ele, tipo assim, ele tá numa parte do quarto, tem uma cortina e a Sati tá na outra. E a porta, o pessoal abre e fecha na hora que dá vontade, entendeu? Então, assim, não tem onde ele estudar, que ele fique simplesmente em paz. E ele gostou muito da mesa e da cadeira de onde ele tá sentado. Então, isso compra ele totalmente. E ele decide que ele vai ficar ali também. E nisso, os dois começam a viver juntos, só que eles fazem um pacto de não interação. Isso funciona por umas 2 horas no máximo. Aí eles começam o Nagi tá preparando algumas refeições e a Erika pedindo outra. Então, quando ela pede pros dois. Quando ele prepara pros dois. Então, isso fica acordado. Parece que eles fizeram todo um esqueminha com isso, que a gente não vê eles discutindo, mas a gente percebe que isso funciona. Foi legal, eles se comunicaram bem. A gente vê ela ajudando ele ajudando ela, mais ele ajudando ela do que qualquer coisa, porque ela não sabe o que tá fazendo, o que tá acontecendo metade do tempo, mas a gente fica nessa dinâmica. Só isso sustenta o anime? Claro que não. A gente tem muita coisa passando por trás. Fico meio indignada com, tipo assim, os pais não quiseram chegar perto dos filhos, em vez disso eles criaram uma situação pros filhos chegarem perto um dos outros pra eles virarem noivos. Pareceu que, na verdade, eles não tinham interesse de fato de se aproximar das crianças, porque apesar da Erika ter ficado interessada nos pais biológicos dela, ter ido na casa deles, interagido com eles, tirado foto com eles, o
O Nagi, como ele não demonstrou tanto interesse quanto a Erika de ir com os pais dele, principalmente porque a Erika, ele vê que a Erika é bem observada, ela tem um GPS, o pai dela forçando os dois a ficarem morando na mesma casa. Ele fica assim, esse cara é meio controlador, ele pegou um rancinho sim, que qualquer um teria pego. Eu também peguei um rancinho, tá? E aí, simplesmente, ele não tem o mesmo interesse. Parece que a mãe também não é muito próxima, e eu queria saber por quê. Mas, simplesmente, os dois não têm tanta proximidade, e o Nagi parece não ter tanto interesse. Então, os pais da Erika, que são os pais biológicos do Nagi, ficam desaparecidos no anime inteiro, praticamente. A gente vê uns insights do pai, e a gente vê a mãe umas 4 vezes no máximo, em 24 episódios, e boa. A gente acaba vendo mais a família do Nagi, porque a Erika tem interesse em aproximar os pais biológicos, senão provavelmente eu não teria visto também. E isso eu achei muito bizarro, e que foi uma quebra aí no roteiro da história, porque toda essa parada deles casarem é porque as famílias querem ficar próximas, e a gente não tem interação das famílias com os filhos biológicos delas quase nunca. E quando a gente tem, é sempre porque a Erika quer estar perto da família biológica dela também. Porque a família dela adotiva é muito bizarra, tipo, eles não têm esse carinho, esse aconchego tanto. De resto, a família biológica do Nagi, que é a família da Erika, tipo, não escuto falar, isso eu achei muito bizarro. Mas, no geral, eu senti que desenvolveu a trama além dessa relação dos dois é um harenzinho. Então, como a Sati não é filha biológica dos pais do Nagi, eles não são irmãos. Logo, é uma possibilidade, então ela começa a nutrir sentimentos amorosos. A gente vai ter uma menina chamada Hiro, que o Nagi é apaixonado por ela e ela gosta do Nagi. Só que, tipo assim, o Nagi tá noivo de ele é muito próximo da Sati, obviamente gosta dele, ele não percebeu, mas as outras pessoas já perceberam. Acho que todo mundo percebeu menos o Nagi, o que é típico de harém. Então a gente tem outras possibilidades aí do futuro deles. E as meninas interagem bem, menos a Sati. A Sati eu não gosto dela, ela é extremamente mimada e todo mundo fica, que fofa, ela é muito grande pra isso ser fofo. Aliás, se ela fosse pequena, isso não ia ser fofo. Se ela fosse um bichinho, não seria fofo. Porque, tipo assim, eu não gosto da atitude dela de momento nenhum, praticamente. Só que as meninas se dão bem. Então você vê elas todas conversando e tal, e até se alfinetando às vezes. E o Nagi lá, tipo, existindo e contemplando. Então é bonitinho que as meninas, elas se dão bem. Tipo, não é uma negócio de rivalidade, elas se dão muito bem. E ao mesmo tempo, todas elas têm um certo interesse no Nagi. O Nagi pensa com carinho em todas elas. E a gente tem essa dinâmica. E a gente descobre que o pai da Erika tem uma foto dela com o menino que é a cara do Nagi na sala dele. Aí você fica assim, ué, o Nagi só descobriu que não era filho biológico dos pais dele aos 16 anos. Como é que o pai biológico dele tem uma foto dele com a Erika ainda, que nunca tinha visto o Nagi na vida? O que acontece? E aí a gente deixa aí no ar, que raios é esse moleque nessa foto? É o Nagi, ele tem um clone do mal, lavagem cerebral, eu pensei em muitas coisas malignas. E aí fica no ar. E eu sou movido por esse mistério. Infelizmente, eu vou falar pra vocês que a série não vai resolver esse mistério, mas o jeito que eles desenvolveram foi bem interessante. Então, assim, eu penso no mangá pra descobrir isso aí e pra descobrir que fim vai dar ele, porque eu tenho curiosidade em qual das três ele vai ficar. Eu sinto que, tirando a Sati, que eu não gosto dela, qualquer das duas ia ser interessante. A Hiro é um pouco assustadora, mas assim, é o charme pessoal dela. E eu estou ansiosa pra fuçar mais um pouquinho. Então, apesar de eu ter acabado o anime, eu penso até em ir no mangá a título de curiosidade. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo de anime. Bye, bye!